O Pedro, eu lembro. Eu sempre, pô, me amarro no teu conteúdo, né? E fico acompanhando lá o teu conteúdo. E você tá colocando lá os casos, vários casos clínicos lá nos stories, né? Conta aquela história da pessoa que ela imitava que tinha parada. Ah, Ela, sim. ela queria, sei lá, por que que a mulher fez aquilo? Enfim, como é que foi a história direito aí? Conta essa história aí. Que a pessoa, ela chegou lá falando que tinha um monte de coisa e na verdade ela tava só atuando. Exato. Isso é raro, tá? A gente já tem que deixar bem claro isso, mas eu trouxe aquele caso porque muitas vezes isso pode aparecer em algum lugar. E a pessoa, pelo menos, saber que existe aquilo, né? Não precisa, assim, fazer um tratamento, abordagem terapêutica do nada, mas, assim, tem que estar sempre com esse alertinho, assim. Começou a falar umas coisas, começou a encenar demais, né? Então, o caso é o seguinte, pra quem não viu, tá lá no meu perfil, né, do Instagram. Ah, tu deixou nos destaques lá ou não? Deixei nos destaques do Tá. Instagram. Não lembro qual que é o número do caso, mas Ah, e pessoal, eu deixei o Instagram do Pedro Rocha aqui na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser assistir, acessar ler lá o caso clínico, é só acessar lá o Instagram do Pedro aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Mas é Doc Pedro Rocha também, não tem mistério. é muito fácil. Então, assim, era uma paciente, né, mulher, que tinha lá seus 30, 40 anos de idade, e ela tava, né, chegou no seu consultório falando muito, né, com uma respiração alterada, cansada, dizendo: doutor, eu estou com muita ansiedade, eu estou sofrendo muito com ansiedade. E aí, essa pessoa, né, você começa a fazer as perguntas, começa a entrevistar, achando estranho aquilo. Ela levanta da cadeira e se joga no chão, mas de forma muito teatralizada, de um jeito muito esquisito, como se ela estivesse encenando de forma muito ruim aquela cena ali e fica te olhando de rabo de olho para ver se você prestou atenção na cena dela e se está querendo ajudá-la e abordá-la, né? Ponto. Começa o caso desse jeito. E aí, a sua secretária entra na sala assustada com os gritos que a paciente deu. E E ela tinha uma mulher no fala, chão. o que aconteceu com essa mulher que está no chão aqui, doutor? Ou doutora, que está nos assistindo? E aí, você tem que responder. O que aconteceu? Entende? E você tem que perguntar, né? Eu não sei o que aconteceu, né? E aí você começa a ver a paciente, ver se ela tá bem mesmo, se tá com algum problema cardíaco e tal, nananana. Ah, detalhe, ela já tinha ido no cardiologista, ela falou que não tinha nada no coração. Você viu os exames, tá tudo normal. O coração dela perfeito. E aí a sua secretária fala mais algumas coisas. Eu achei estranho, porque antes de entrar no consultório, ela tomou uns 4 a 5 cafés só na recepção da clínica, né? Aí você já fala, meu Deus, então ela deve estar ansiosa por causa dos cafés, né? É esse o pensamento que tem que vir. Mas mais estranho ainda é porque ela esperava fazer aquela cena, né? Porque ela teatralizou ali, ela se enfeitou ali para conseguir fazer aquele desfecho todo e você medir lá os batimentos e ver que tá acelerado e perceber assim, nossa, ela realmente é ansiosa, é isso que ela queria, né? A gente não pode dar um diagnóstico de ansiedade pra uma pessoa cheia de café na veia, né? É óbvio que aquilo ali tá alterando o nosso diagnóstico, principalmente ali na prática. Ou seja, Mas algum distúrbio ela tinha, é o nome da ansiedade, ela tinha é um algum. distúrbio. Então, a nossa hipótese diagnóstica, quando a gente olha para um caso desse, que parece muito um teatro, que parece muito uma forçação para ter uma doença, né, querendo mostrar-se doente, a gente chama isso de transtorno factício. Esse aí eu nunca ouvi falar, Pedro. É, Esse é novo pra mim. tem muito isso em série, sabe? Tem umas séries que passam tipo Grey's Anatomy. As pessoas adoram ver essas séries porque tem esses transtornos muito, muito diferentes, muito Ah, no House aleatórios. tinha muito caso doido também, né? Enfim. Aquela coisa do carrapato ali, né? Que o carrapato causa toda uma doença diferente porque a pessoa tinha uma hipersensibilidade aos componentes do carrapato. O House adora essas coisas, né? Só tem esse tipo de doença. É, assim, essas séries são interessantes, apesar de muitas vezes hiperbolizar, né, os casos, trazer um aumento muito grotesco do que realmente é a doença. Eles trazem um fundinho ali de verdade que a gente pode até trazer para nossa prática, né? E, e bem ou mal assim, torna mais interessante a gente saber essas coisas, né? Por A gente exemplo, você. vai criando
coraças ali, a gente vai ficando cascudo, cara. Cascudo Vai ficando demais, cascudo. cascudo demais. E assim, nosso repertório aumenta demais pra conseguir diagnosticar. Quando a pessoa começa a falar, já abre um leque na cabeça da gente. Sobretudo naqueles que realmente estudam transtornos mentais a fundo, né? Porque tudo assim, você vai conseguir selecionar exatamente aquela minuciosidade que aquele transtorno traz de diferença dos outros, né? Então a pessoa que sabe o básico do básico, que é aquele assim, ansiedade, depressão, bipolaridade, né? Um transtornozinho de personalidade ali, se ela sabe o básico do básico, ela vai sempre olhar para as pessoas com esse arsenalzinho pequeno, né? Vai ter um martelo ali, uma chave de fenda, né? Aquela coisinha ali, enquanto a gente lá a gente vai ter uma oficina para oferecer para o paciente. Muito bom. Né? Esse é o objetivo. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.